Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esta é a quinta parte do enfrentamento do tema imunidades penais. Lembre-se que imunidade penal tem como sinônimo imunidade material, real ou substantiva ou simplesmente inviolabilidade. Nesta aula, vamos trabalhar a imunidade material do advogado. Observe que diz o artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu não preciso mais repetir para vocês que inviolabilidade é sinônimo de imunidade material, não esquece. Assim, a Constituição Federal afirma apenas que o advogado é inviolável por sua manifestação no exercício da profissão. Então, o advogado não goza de quê? Foro por prerrogativa de função, aquela imunidade formal que você estuda no processo penal. Então, o advogado não goza de foro por prerrogativa de função, imunidade formal, e de maneira geral, assim como os parlamentares, a sua manifestação tem que se dar em razão do exercício da profissão. E por qual motivo a Constituição Federal confere essa imunidade material ao advogado no exercício da profissão? Pessoal, é bastante conhecida uma frase de Napoleão Bonaparte que disse: preferir cortar a língua dos advogados a permitir que eles a utilizassem contra o governo. Sem advogado, realmente não há justiça, pessoal. Tenham certeza disso. Em caso de conflito judicial entre particulares, e principalmente entre particulares e o Estado, a voz do advogado faz as vezes de quem? Do parlamentar no exercício do mandato. Lembre-se disso. Assim, pega todo aquele conceito que nós estudamos sobre as razões de ser da imunidade material dos parlamentares e traz para cá para você entender a motivação do nosso Constituinte para conferir tal prerrogativa ao advogado. Tudo segue no mesmo sentido. Agora, creio que você tenha anotado a parte final do texto do artigo 133, onde está dito, nos termos da lei. Quando você ler um texto da Constituição Federal, essa expressão, nos termos da lei, saiba que você está diante de uma espécie de norma constitucional de eficácia limitada. Porque os limites são aqueles impostos pela vontade popular, ou seja, pela lei. O Constituinte confere ao povo o dever e o direito também de legislar sobre aquele assunto através dos seus representantes eleitos. O assunto, então, fica limitado nos termos daquilo que o povo entende como pertinente. A classificação das normas constitucionais em normas constitucionais limitada, de eficácia contida e eficácia plena é muito cobrado nas provas de direito constitucional. Você estuda essa classificação no curso de direito constitucional. Essas palavras, essas classificações foram introduzidas na doutrina do direito constitucional pelo professor José Afonso da Silva. Ele tem uma obra que se chama Da Aplicabilidade das Normas Constitucionais. E você precisa dominar essas classificações. Eu falei com vocês aqui de uma espécie de norma constitucional, que é a norma constitucional de eficácia limitada, dando o exemplo lá, o artigo 133, em razão do estudo da imunidade material do advogado. Sempre que nos encontrarmos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, o que devemos fazer? Devemos conhecer o teor da lei de referência, que limita a norma constitucional, bem como conhecer doutrina e jurisprudência a respeito. No caso da inviolabilidade do advogado, precisamos conhecer o texto do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8.906 de 94, bem como o que ficou decidido na ADIM 1127. No artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, está dito que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato
puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Primeiro, observe que a calúnia não está contemplada no texto. E também observe que na DIN 1127 ficou decidido pelo STF que a imunidade profissional do advogado, preste atenção, não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condição da atividade jurisdicional. Então, pessoal, fiquem muito atentos, porque as bancas constantemente acrescentam estes crimes nas alternativas das questões, deixando-as o quê? Erradas. A título de acréscimo de conhecimento, nessa decisão do STF, foi utilizado o modo de interpretação constitucional conforme com redução de texto. A interpretação da lei se dá em conformidade com os preceitos constitucionais e o texto da lei objeto da DIN, ele é reduzido. Assim, você deve desconsiderar o termo desacato do texto do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Observe essa questão de concurso público para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia do ano de 2019. Ao julgar os autos da ação direta de inconstitucionalidade 127, que discutiu a amplitude do exercício das imunidades profissionais do advogado, que compreende imunidade por injúria, difamação ou desacato, o Supremo Tribunal Federal adotou o método de interpretação constitucional, por meio do qual considerou que a palavra desacato era inconstitucional, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. Nesse caso, dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde ao método adotado pela Corte. Sistemático. Da mutação constitucional formal. Da mutação constitucional informal. Interpretação constitucional conforme sem redução de texto. Interpretação constitucional conforme com redução de texto. Agora, observe esta questão de concurso público cobrada no exame de ordem, que é boa para você revisar todo o conteúdo estudado acerca da imunidade material do advogado. No que se refere à imunidade material do advogado, prevista na Lei 8.906 de 94, assinale a opção correta. A imunidade material do advogado alcança a difamação, a injúria e a calúnia. Não alcança a calúnia, conforme vimos do texto do artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. B. A imunidade material do advogado alcança a difamação e a injúria, apenas quando a manifestação se der em juízo. O advogado, pessoal, não atua somente em juízo, mas também extrajudicialmente, em uma delegacia de polícia, por exemplo, perante um órgão público, etc. Então, observe o teor do artigo 133 da Constituição, quando utiliza a expressão no exercício da profissão. C. A imunidade material não exclui a responsabilidade civil ou penal, quando a manifestação do advogado caracterizar calúnia. Resposta correta. Haja vista que o artigo 133 da Constituição Federal nos remete à lei e o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei Federal 8.994 não contempla a calúnia. D. Por causa de sua imunidade material, o advogado não pode ser responsável administrativamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil pelos excessos que cometer, se for absolvido nas esferas penal ou civil. Pessoal, além das esferas serem distintas, o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB condena expressamente o excesso, o que, obviamente, constitui um conceito jurídico indeterminado que deve ser submetido à avaliação do Conselho de Ética da OAB, bem como ao crivo judicial no caso de processo. Esse conceito
jurídico indeterminado que eu falo é a expressão excesso. O que é um excesso? É um conceito jurídico indeterminado. Por isso que o Conselho de Ética da OAB pode sim avaliar, bem como o Judiciário também avaliar se houve ou não excesso. No âmbito jurídico, excesso, logicamente, é condenável, qualquer tipo de excesso, tá ok? Até quando você estuda a legítima defesa, você observa que se há o excesso é porque você não está repelindo de maneira proporcional a injusta agressão, porque tem o excesso. Lembra lá do caso do Carrefour? Houve a alegação daquelas pessoas que agrediram o cidadão que veio a falecer, houve a alegação de que estava em legítima defesa porque ele deu um soco, ele desferiu um soco ali no rosto do segurança, é possível até verificar nas imagens. Só que eles agiram em excesso, então a legítima defesa ficou afastada. Perfeito, pessoal? Excesso nunca é cabível. Com isso, eu fico por aqui e na próxima aula iremos finalizar o estudo das imunidades penais, vendo as imunidades penais familiares. Bons estudos e bom proveito!